Eu convido você, primeira epístola, João, capítulo 4, versículo 7. Amém? Deus é amor, o título. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Amém? Até aqui, irmãos. Pode sentar. Eu vou terminar toda essa leitura. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Essa epístola, até o tema principal dela, ela começa falando do amor, né? O amor de Deus para conosco e o amor que nós devemos ter por Ele e o amor que devemos ter uns para com os outros. E nos fala assim que Deus é amor. E Deus tem falado muito forte comigo a respeito disso. E a gente vê que aqui na igreja Deus tem dado uma direção e tem falado, entrado nesse assunto. O pastor Hermes trouxe uma mensagem em cima do amor, tipo de amor. Nosso pastor Josmar também, Deus tem trazido algo nesse sentido. Mas Deus falou muito forte comigo e nasceu essa mensagem, eu poderia dizer assim, no Dia dos Pais, onde eu tive a oportunidade de me reunir com todos os meus filhos, né? Algumas pessoas talvez conheçam um pouco o meu testemunho, outras não, mas eu tenho só 6 filhos, tá? Só 6 filhos, pouquinho, né? E poderia dizer assim, são 7, porque tem
uma sobrinha minha que eu criei desde quando ela tinha 1 ano e meio. E ela me chama de pai, e os filhos chamam de avô. Eu tive a oportunidade domingo de me reunir com todos eles. Deus tinha colocado muito forte no meu coração, eu liguei para todos eles. Não foi fácil reunir todos, mas consegui, pela graça de Deus. E lá a gente almoçou, tem um que mora em Carambeí, eu fui buscar ele e tudo, a gente almoçou, passamos o dia junto. E no momento que nós fomos, eu fui orar, e eles também, estava lá minha mãe também, que eu respeito meu pai, honro meu pai, mas a minha mãe que me criou, né? Meu pai saiu de casa, eu tinha 2 anos de idade, mas eu aprendi a amar meu pai, perdoar ele, acolhi ele, respeitei ele. No final da vida dele, eu estava com ele, auxiliei ele, pagava pensão e algumas coisas a mais. Mas tudo isso, essa caminhada na minha vida, né, alguns erros, alguns acertos, né, mas Deus está aí os frutos dos meus filhos. Jesus, quando entrou na minha vida, mudou muito a minha vida. Ainda tem muita coisa para ser mudado, conforme a gente vai se abrindo a ação, à presença de Deus. E lá nasceu essa ministração a respeito do amor. Nós vamos ver que há vários versículos aqui, e o tema também fala assim: Deus é amor. Mas o que me chamou a atenção no momento da oração, em que eu abracei, abençoei todos eles, e o meu filho mais velho, eu já testemunhei isso, que um dia ele deu as costas para mim, levantava o dedo e falava assim: não te conheço, você não é ninguém, você não é meu pai e a minha mãe, a minha avó, que quem criou ele foi a minha mãe, né, que é a avó dele. E ele não considerava eu como pai. Depois da enfermidade e tudo, ele se aproximou, foi um dos primeiros que conversou comigo e falava assim: pai, o senhor é forte, Deus está com o senhor vai sair dessa. E ali a gente se aproximou. Mas algumas consequências ficaram na vida dele. Hoje, ele tem uma dificuldade, tem um vício que incomoda ele e até atrapalha. Quando eu fui buscar ele, ele estava meio utilizado, tudo, né? Mas a gente veio conversando, eu levei ele. E num certo momento lá, depois da oração, eu olhei bem para ele e falei assim: o Pai te ama. Quando eu falei para ele: o Pai te ama, aquilo parece que caiu uma tonelada que estava nos ombros dele. Ele caiu em choro, se retirou e foi distante de mim para chorar. E ali o Espírito Santo colocava no meu coração. E ali nascia essa mensagem: Deus é amor. Como que se Deus estivesse falando para mim e falando assim: o meu amor transforma, o meu amor cura, o meu amor liberta. Quantos de nós talvez estamos caminhando, ainda não percebemos, não nos deixamos ser abraçados por esse amor de Deus. A gente percebe muitas vezes pessoas até dentro da igreja ainda não percebeu o que Deus fez, o que Jesus passou por nós. E essa mensagem, ela fala desse amor de Deus, do amor ao próximo, do amor ao irmão. Ela começa assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Veja que interessante, para que nós amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. O que significa? Significa que vem de Deus, Deus é a fonte.
O que eu entendo com isso? Que esse amor de Deus derramado em nossas vidas, no nosso coração, Ele transforma, nos liberta, nos cura. Quando eu tenho esse entendimento, quando eu me aproximo de Deus, deixo com que essa fonte me encha, me encharque, transforme. Eu passo a ser alguém diferente. Eu passo a amar o próximo. Eu testemunhava um dia desses a respeito de uma pessoa em que prejudicava tantas pessoas e prejudicou um companheiro meu, mas é esse amor que vem de Deus que faz com que às vezes a gente, eu diria assim, não sei se seria bem essa palavra, mas suporte uma pessoa dessa. Por mim, eu acho que eu viraria, daria as costas, não conversaria mais, mas é interessante que eu ainda estou convivendo com essa pessoa, trabalhando com ela, conversando com ela e preciso amar. Mas esse amor que vem de Deus que me ajuda, esse amor que vem de Deus que ajuda você, na sua casa, na tua família, junto com os seus. Esse amor que procede de Deus, esse amor que Deus quer derramar nesta noite, na minha vida e na tua vida. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Deus é amor. E o que significa Deus é amor? Eu estava meditando, lendo, e coloquei algumas coisas assim: por que devemos amar? Nós lemos ali que o amor procede de Deus, Ele é a fonte. Esse amor que nos leva a ter atitudes, a ser semelhante como Ele, com o próprio Jesus. Deus é a fonte. Eu coloquei uma das primeiras anotações, e a segunda eu colocava assim: aquele que ama, o amor se evidencia, somos filhos de Deus, somos criados para sermos a sua imagem e semelhança. Se vem de Deus, procede de Deus, eu preciso estar na fonte, eu preciso buscar nele para deixar com que esse amor venha transformando a minha vida, me encharcando, me preenchendo todo o meu ser, todo o meu interior. E uma outra anotação eu colocava assim: amar é estar familiarizado com Deus e intimamente ligado a Ele, onde vamos sendo transformados. Deus nos ama pessoalmente, porque é nosso Pai. É um amor intransferível. Isaías 43:1, pediria até que me auxiliasse lá. Do 1 ao 3, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus me ama e Deus te ama pessoalmente. Aquele que me criou, aquele que te criou. Essa mensagem nós sabemos que é para Israel, mas aqui Deus fala para mim e para você nesta noite. Deus nos ama porque é nosso Pai. É um amor intransferível.
E esse amor que Deus quer derramar na minha vida, na tua vida nesta noite. Talvez alguém pense assim, mas eu já sou amado de Deus. Mas eu tenho buscado a Deus, tenho orado diante de Deus. O amor de Deus nunca é demais. Isaías 49:15. Deus não pode esquecer-se de nós. Isaías 49:15 fala do amor de mãe, né? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse se esquecer dele, eu todavia não me esqueceria de ti. Aqui nos fala que, por mais que uma mãe esqueça, que ainda esquecer-se do filho que ainda mama, e diria assim que é difícil, né? Porque a mãe que amamenta, ela sabe, porque o seu seio ele fica inchado, começa a ficar dolorido, e ela sabe que ela precisa amamentar o seu filho. Deus aqui compara o amor dele com esse amor de mãe. Deus tem um amor de pai, um amor de mãe. Por mais que uma mãe esqueça de um filho, Deus não esquece de mim e não esquece de você. Mas aonde nós estamos indo, aonde eu quero chegar, o meu filho, Deus colocava assim que esse amor dele, sinta esse meu amor que transforma, que cura, que liberta. Deus colocava muito forte no meu coração, eu tenho conversado com ele, eu tenho visitado ele, mas como que se Deus falasse assim, se aproxime mais. Aqui está Deus falando para mim e para você, esse amor de Deus, Deus através da minha pessoa e da tua pessoa, Ele quer derramar na vida de outras pessoas. Pode ser que seja alguém da tua família, da tua casa, um vizinho, alguém. Quantas pessoas têm gritado por socorro, têm chorado, quantas pessoas têm ficado no meio do caminho. Esse amor de Deus que se derrama sobre as nossas vidas, nós precisamos ter pelo irmão, pelo próximo. Quantos de nós, às vezes, caminhando na rua, de carro, aquecido, eu geralmente passo aqui entre 5h40, 6 horas da manhã para ir trabalhar, encontro várias pessoas deitadas, com uma coberta fina, ponto de ônibus. Deus tem falado muito forte comigo. O que nós estamos fazendo? Aonde está esse amor que nós recebemos? Onde está esse amor que Deus derramou sobre a minha vida? Versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, versículo 10, não em que nos tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Vamos parar um pouco aqui. Amar uns aos outros. É fácil? Amar um ao outro? Eu anotava algo aqui. Amar e gostar tem diferença. São coisas diferentes. Gostar é ter a afinidade. Eu gosto de tal pessoa. Eu tenho afinidade por essa pessoa. Amar é um mandamento. O gostar é condicional. O amar é um mandamento divino, é incondicional.
Tem pessoas que nós somos próximos, gostamos das atitudes, do jeito, mas tem pessoas que não. Mas esse amor de Deus, esse que é um mandamento, pois aqui nós vemos que é uma ordem, né? É um mandamento que nós devemos amar um ao outro. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E principalmente aquelas pessoas que às vezes nos perseguem, nos prejudicam, nós devemos orar, a palavra de Deus nos fala. Quantas pessoas, até quando eu meditava, nós vemos que essa passagem, ela fala muito forte aqui que Deus é amor, né? E eu diria assim que, nesse versículo onde fala que Deus é amor, aqui se resume toda a palavra, eu diria, toda a direção de Deus para a minha vida e para a tua vida. Aqui está a resposta. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Eu vou perdoar quando eu sentir. Quando sentir um arrepio, uma alegria. Perdão não é sentimento, é atitude. Quando eu deixo com que Deus venha preenchendo todo o meu ser, todo o meu interior, eu consigo perdoar. Talvez as minhas atitudes, talvez não... quantas pessoas que talvez nos fizeram algo e nós já não conseguimos ser tão próximos, mas é importante que nós possamos liberar perdão. Se você for estudar e ver, um dia nós podemos até trazer algo nesse sentido. Algumas enfermidades, ela vem, às vezes, da falta de perdão. Algumas situações físicas, algumas dores no corpo. Quantas e quantas pessoas... eu já testemunhei aqui, lembro de uma pessoa que elas estavam um dia, uma dor muito forte na coluna e não conseguia, não passava, e algumas pessoas foram orar por ela, veio a palavra perdão, e daí foi falado com ela, e ela estava de mal com o filho, um pai que estava de mal com o filho. Por quê? Todo o nosso corpo, a nossa cabeça aqui, ela tem o cérebro, o cerebelo, o bulbo, medula espinhal, os nervos, né? Esse movimento que estou fazendo, está vindo o comando daqui, então tudo passa pelo computador, pelo nosso sistema nervoso, pelo cérebro, o cerebelo. Tudo aquilo que eu trago, que eu sinto, vai trazer consequências e, às vezes, um mau funcionamento de algum órgão, alguma região. Eu não estou falando aqui que toda falta de perdão vai trazer uma enfermidade, não. Não é isso. Porque tem situações que não tem a ver, às vezes é um erro na alimentação, às vezes é algo em que eu me excedi, às vezes é alguma dificuldade física mesmo. Mas quando eu trago a respeito disso, do perdão, e é um tema muito forte, e algumas pessoas não entendem, até porque mexe, mas é por quê? Porque Deus nos ama e Ele quer que nós ame, Ele quer que a gente perdoe também, para que sejamos libertos, curados e transformados. Versículo 13 nos fala assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, e que nos deu do seu Espírito.
E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém? Primeiro João 4,8, a qual nós já lemos, nós nos ama incondicionalmente, ele não coloca condições, não impõe condições para amar. Ama exatamente como nós somos nesse momento, apesar de nossos pecados, vícios, porque seu amor muda a nossa vida. Seu amor muda a nossa vida, a minha vida é tua vida. Quando eu falava assim e testemunhava do meu filho, Deus falava assim que a transformação dele, a vida dele, está no amor. Eu testemunhava e testemunhei várias vezes que a minha vida, quando eu entendi esse amor, apesar de todos os erros, as falhas que eu tive, quando eu entendi que Deus me amava, que Ele enviou seu Filho para morrer por mim, esse amor imenso, quando eu entendi isso, eu comecei a deixar com que Deus viesse transformando a minha vida. Quando eu falo assim, é porque eu creio que é um processo. Tem coisas que eu ainda preciso deixar de lado, mas Deus tem ministrado na minha vida, tem trabalhado, e eu creio que na tua também. Quantas e quantas situações que nós ainda precisamos abandonar para deixar com que esse amor se derrame. Deus é bom. Nós podemos ver a caminhada de Moisés, um Deus que ama, que chama Moisés. Nós podemos ver na vida de Zaqueu. Zaqueu, em que Jesus fala que quer entrar na casa dele. Jesus olha para ele, esse Deus amoroso, desce, quero entrar na tua casa hoje. Como tantos personagens bíblicos também. Como não irá ser misericordioso, clemente, compassivo com seus filhos, comigo e com você? Eu convido a você a olhar para a pessoa que está ao teu lado, e dar um sorriso e falar assim, Deus te ama, meu irmão. Deus é amor. Amém? Deus é amor. Fale assim, receba esse amor que perdoa, esse amor que transforma, esse amor que cura, esse amor que liberta. No nome de Jesus. Deus quer o melhor para nós. Deus nos ama como somos, mas quer que sejamos melhor do que somos. Deus nos chama como nós estamos, Deus nos ama como nós somos, mas Ele sempre quer o melhor. E Ele nos convida a ser transformado, a se deixar ser transformado. Poderia até me perguntar assim, o que ainda preciso mudar na minha vida? O que eu preciso ser lapidado? E eu talvez ergueria as duas mãos, muita coisa ainda, muita coisa. Mas Deus continua me amando. E Ele tem um plano para mim e para você. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele tem o melhor para mim e para você.
Ele tem um plano para cada um de nós. Se deixe esse amor, eu convido você também, Isaías 55, 8. Seu plano supera tudo. O plano de Deus supera tudo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Seu plano supera tudo. Fala assim, Deus tem plano para com você, meu irmão. Se deixe ser encharcado pelo amor de Deus. Amém? 1 João 4,19. Deus toma a iniciativa de nos amar primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus me amou primeiro. Deus te amou primeiro. Ele tomou a iniciativa. Eu até testemunho e falo que no primeiro momento que eu retornei para a igreja, depois de 14 anos, até caminhando, fiz primeira comunhão, crisma, tudo na igreja católica, mas chegou um momento da minha vida em que eu achava que não tinha resposta, não tinha solução, e eu não conseguiria me encontrar. Mas quando eu pisei na igreja, o ministrante ele estava pregando e falando assim, Deus te ama. Deus te trouxe aqui porque Ele te ama. Esse amor do Pai. Deus é amor. Esse Deus que me ama e que te ama também. Deus é amor. E esse amor de Deus, que Deus quer derramar um pouco mais na minha vida e na tua vida nesta noite. Versículo 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4, 18. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quem de nós não tem lutas, não tem dificuldades? Mas esse amor de Deus, ele nos leva a vencer. Nós passamos por uma pandemia, passamos por muitas situações que ainda estamos vivendo, mas esse amor de Deus, ele lança fora. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Por que que eu passei, por que que eu superei, por que que você conseguiu? Por mais que lutas tivemos, familiares passaram por dificuldade, pessoas perderam entes queridos, mas Deus nos deu força para chegar até aqui, e Ele continuará dando. Você crê? É esse amor de Deus que nos fortalece, é esse amor de Deus que nos ajuda, é esse amor de Deus que nos transforma, e esse amor de Deus que não nos deixa só, que não tem me deixado só. O Pai que ama a cada um de nós. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, João 3,16, para que todo aquele que nele crê tenha vida. Esse Pai que ama, que manda seu Filho para estar conosco, para nos libertar, nos salvar. Esse Filho que nos ama e nos batiza com o seu Espírito. Nós não estamos só. Deus que ama, envia seu Filho
para nos resgatar, nos salvar, nos libertar. E o Filho que vem dá a sua vida por cada um de nós e fala assim: vocês não ficarão só. O amor do Pai, o meu Espírito. No versículo 13 fala assim, 1 João 4,13: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e que nos deu do seu Espírito. Nós, no início, estávamos cantando assim, que ele está aqui, e ele está aqui. Eu convido você nesse momento, feche teus olhos.